Tá valendo já? Boa noite, galera, tudo bem? Tirando a máscara aqui, por quê? Boa noite. De máscara vai ficar meio bravo, né? Não, o corona que nos dê licença agora. Isso, fique longe. Tu fica no teu canto, fica no meu? Vamos começar mais uma live. Queria apresentar o nosso amigo, o convidado de hoje. Quem não conhece, Juca Cunha. Trabalha aqui no jornal Contexto de Carlos Barbosa há muitos anos. Nem tantos anos assim, né? Acho 31. 31 anos de Contexto. Já é morador de Carlos Barbosa essa altura do campeonato, né? Fala um pouquinho de ti, Juca. Fala que nós vamos falar de que assunto hoje. No caso, eu tenho que me apresentar. Só se apresenta. Buenas, tia. Eu sou um gaúcho nascido em Casca, lá perto de Passo Fundo. Meus pais na época estavam lá, mas não são de lá. Aí em 72, final de 71, a Toniolo veio asfaltar São Vidilino aqui. Meu pai trabalhava na Toniolo, a gente veio junto. Então eu cheguei aqui com 11 para 12 anos e estou aqui até hoje, aloprando um pouco aí. Isso aí. O Juca foi nosso convidado de hoje. Eu sei que ele é muito fã de um personagem do cinema, é um personagem muito famoso do cinema, que é o Orson Welles. Orson Welles é muito conhecido por um filme principalmente, que é o Cidadão Kane, que esse é considerado o melhor filme de todos os tempos, por maioria do público, né? E não é só isso que ele fez, né? Então nós trouxemos o Juca, que ele conhece muito mais do que eu. Eu conheço pouquíssimo, né? Na verdade eu não conheço tanto assim, né? Mas muito mais que eu conheço. O homem simplesmente é um gênio, né? Ele revolucionou, em questão de um espaço de 5, 6 anos, ele revolucionou o teatro, o rádio e o cinema. Isso aí. É mole até mais. E veio para o Brasil ainda filmar o carnaval e fez uma filmagem espetacular dos Jangadeiros no Ceará. Então tá, galera. Começamos. Qualquer coisa, se o som tá muito alto, a música avisa nós. Nós botamos um Tchaikovsky para rodar ali enquanto nós estávamos falando, né? Eu não sei como é que tá o áudio para vocês, espero que esteja bom. Nós vamos ficando o mais próximo possível, tentando falar um pouquinho alto com vocês, né? Eu quero introduzir o assunto antes de nós chegarmos aos Orson Welles, que nos anos iniciais do cinema, né, já tinha bastante coisa, né? Então, antes de nós chegarmos na Era do Ouro, né, que nós vamos falar do Orson Welles e a Era do Ouro. A Era do Ouro começa nos anos 20 até os anos 60. Então, eu gostaria... Opa, deixa eu parar meu áudio aqui, senão vai dar problema. Daí, tem o Lumière, né, que é o mais famoso, né, que tem até um filme que fala muito dele, que é o Hugo Cabret. Deixa eu dar uma pausa aqui, tá ruim meu áudio. E eu tenho um box aqui, que é o Edson, tem 140 filmes, né, são 12 horas, são filmes de 1 minuto. O Juca viu todos, eu vi alguns. Isso aí é um espetáculo, tem filmes aí, um dos primeiros é de 1893, olha só. É isso aí. Daí eu quis falar que nos anos 20, que é onde começa a Era de Ouro, é quando começa o cinema falado, né? Por isso que daí cresceu tanto, né? Primeiro filme falado, O Cantor de Jazz, de 1927. Aliás, logo que lançaram o primeiro filme falado, todo mundo chamou o cara de louco, né? Porque isso, tá louco, isso aí não vai dar certo. Um que não quis fazer cinema falado logo de início é outro que eu vou falar, que é o Rei do Mudo, né? Outro gêniozinho. Isso, que é o Chaplin, que todo mundo conhece. Então, é muito do tempo, é 100 anos atrás, mas muita gente ainda conhece, então é isso que é interessante. E eu separei o primeiro ganhador do Oscar, que é o Asas, também mudo, né? 1900 e... alguma coisa, 27, tá? Introduzimos o que é antes da Era do Ouro. Agora estamos chegando já nos anos 30. Bom, ocorre que aparece o Orson Welles, né? Isso. O Orson Welles, no tempo da adolescente dele, ele começou o contato da vida dele de artista no teatro. Ele fez alguns cursos de teatro e tal, e ainda adolescente ele foi para a Irlanda. E lá ele precisou comer e não tinha grana, então ele se apresentou lá na Irlanda como um grande astro do teatro norte-americano, sendo que ele nunca tinha encenado peça alguma. De qualquer maneira, ele começou assim lá na Irlanda e aí ele sentiu que era do métier, que era do ramo mesmo, né? Aí em 1935, no Harlem, Nova York, ele revolucionou a arte teatral. Ele encenou Macbeth, um clássico do Shakespeare,
com um elenco totalmente negro. Imagino que é isso nos anos 30. Sim. São racistas até hoje, né? Então imagina os anos 30, né? Então o Elcio começou assim, né? Aí ele criou uma companhia de teatro, a The Mercury, e começou a fazer rádio, mas não fazer rádio assim. Eles teatralizavam o rádio, eles faziam dramatizações no rádio. E tinha um programa noturno, acredito eu que era diário, não sei. Mas enfim, e não era só ele, obviamente, era uma equipe toda, essa equipe da Mercury aí, né? Ele que era o capitão da coisa, ele dirigia, escrevia os textos, quase tudo adaptado de obras literárias. Até que, no dia 30 de julho, aliás, de outubro de 1935, véspera do Halloween, ele resolveu fazer uma brincadeira e encenaram A Guerra dos Mundos, adaptado do clássico da literatura do H.G. Wells, que é um livro de 1898. E, na verdade, eles montaram o programa de uma maneira como se, no meio da programação, o rádio estava rolando normal, o programa normal dele, assim. E no meio entrava um boletim, uma notícia, que um disco voador, que os marcianos, bababá. E no começo do programa, o Elcio fez uma introdução e explicou que ia acontecer aquilo ali. Mas muita gente não ouviu a introdução e começou a ouvir quando estava rolando. Aí começaram a ouvir, os marcianos estão aí, meu Deus, e bababá, e foi um caos, né? E sempre que se fala disso, a gente imagina o Elcio no estúdio sozinho, às vezes não, era uma companhia grande. Tem uma foto aí que daqui a pouco o Prina vai meter para vocês aí. E essa foto mostra o estúdio lá, deve ter umas 14 ou 15 pessoas. Que a dramatização exige várias pessoas, que nem uma novela na TV hoje em dia, né? São vários personagens, vários atores. E é muito interessante falar isso aí, porque o forte dessa época, quando o cinema começou a criar força, né? Que é os anos 20, 30 ali, que embalou, né? Estão saindo do teatro. Então o rádio está muito forte, né? De certa maneira é o teatro no ar, né? No rádio. Nós aqui no Brasil ficou no ar muito mais forte, muito mais anos, né? Ficou mais tempo. Tem uma série agora, a Hebe, né? Que mostrou o filme, que a Hebe era do rádio, né? A minha mãe, falecida mãe, era fã de novela, mas antes ela foi fã de radionovela. Ela sempre falava do Direito de Nascer, que foi um grande sucesso na televisão, mas já havia sido sucesso no rádio. E o Orson Welles fez essa encrenca, então, lá em 1935, e foi uma polvorosa nos Estados Unidos, né? Foi um auê. Como tu falou, em 35, né? Tem um filme aqui de 35 que eu gosto muito, que eu também separei, O Grande Motim. Que é a história de um dos únicos motins da história, né? Que o pessoal de barco, assim, não era muito de... Separei um filme que eu gosto muito, King Kong, na mesma época, né? 33. E um filme que eu amo também da mesma época, Nada Novo no Front, 1930, né? Esse filme é espetacular. Esse filme é espetáculo. Eu assisti. E eu aconselho esse filme para muita gente, que como não tinha a Segunda Guerra ainda quando filmaram, né? Ele justamente quer falar da Primeira. Não tem aquela coisa do cara ter a mente pensando na Segunda Guerra, misturar fatos, não mistura nada. Um marco da Disney também é nessa época, né? O primeiro colorido no cinema, o primeiro grande desenho, né? A Branca de Neve, né? Esse aqui é o marco que fez a Disney ser o que ela é hoje, né? Entrou, Prina? O Vento Levou, né? Esse aí. Que é um dos grandes filmes, tem 3 filmes que marcam o final dos anos 30, né? Que é o Vento Levou, o Mágico de Oz, que tá aqui na frente, e o Morro dos Ventos Vivantes, tá? E a Disney com seus desenhos, né? Tem os primeiros Mickey, os primeiros Donuts, os primeiros... Tem que são a cronologia dos coloridos, né? As coisas que começou a andar a Disney, né? E daí chega justamente no início dos anos 40 que chegamos de novo no Wells. O Wells, que já havia revolucionado o teatro em 35 e o rádio em 38, antes eu falei 35, na verdade 35 foi o teatro, com o elenco todo negro, em 38 é o lance da Guerra dos Mundos no rádio. E aí aquele programa no rádio lá acabou dando notoriedade para ele, né? E acabou que ele conseguiu abrir as portas do cinema para ele. Então a RKO, a famosa RKO, contratou ele para fazer 2 filmes. O primeiro, que acabou sendo Citizen Kane, Cidadão Kane, até hoje em quase todas as votações que fizeram, ele desponta como o melhor filme de todos os tempos.
não diria que seja isso, né? Mas eu adoro muito esse filme e ele inovou muita coisa, né, nesse filme aí. Tanto em termos de cenário, cenografia. Por exemplo, até esse filme aí, os cenários dos filmes, por exemplo, dentro de uma casa, nunca aparecia o teto. Ele começou a aparecer. A linguagem, a maneira de narrar em flashback também. O filme começa no fim. Cidadão Kane, galera. Cidadão Kane, quase que eu esqueço. O filme começa, a primeira cena do filme, na verdade, vai se ver depois, é a última. Com o velho morrendo e dizendo assim, Rosebud. e na verdade, o filme mostra a vida de um grande magnata das comunicações. Um magnata verdadeiro que existia nos Estados Unidos achou que o filme era baseado na vida dele. O Wells sempre negou isso, né? Mas, de qualquer maneira, esse homem depois ajudou a fechar as portas para o Wells, né? Porque depois desse filme, apesar de ser considerado uma obra-prima, o filme de público foi um fracasso, não teve grande sucesso. E o Wells acabou ficando meio escanteado, né? Só que ele tinha um contrato para fazer um outro filme. E começou a filmar o Soberba. A Soberba. Então ele praticamente havia encerrado já as filmagens do Soberba quando aconteceu o fato dele ter que vir para o Brasil. Aí entrou a política no meio, né? Porque os Estados Unidos estavam para entrar na guerra. Recém havia acabado de acontecer o bombardeio de Pearl Harbor. E o Roosevelt estava precisando de apoio, né? Porque se os Estados Unidos iam entrar para a guerra, precisavam de mais aliados. E aqui no fim do canto da América do Sul, terrinha chamada Brasil, o Getúlio Vargas, na época, estava meio que inclinado aí para o lado dos nazistas, né? E os americanos, para conquistar, criaram uma política de boa vizinhança. Então eles queriam fazer parcerias com o Brasil para conquistar aliados. Aí o Orson Welles veio para o Brasil para filmar o Carnaval carioca. E logo que ele chega no Rio e vê o carnaval que ele sente de perto o poder de uma bateria de escola de samba tocando, ele se encanta, né, com o samba. Sabe que tu comentou isso comigo, eu não fazia ideia dessa cena. Tu falou hoje, eu não fazia ideia que ele tinha vindo pro Brasil. Porque realmente o Brasil sempre foi distante do resto do mundo em todos os aspectos, né? A gente hoje, nós visitamos outro mundo, o resto do mundo, mas ainda hoje fora daqui nós não somos vistos, né? Então eu achei muito interessante que ele veio. Tanto é que quando ele volta depois, tô dando um corte e depois a gente volta. Quando ele volta depois e mostra lá nos Estados Unidos as cenas que ele filmou da negrada sambando, ele tocando no carnaval, o pessoal lá que assistiu disse, sim, mas tu foi pra lá pra gastar todo esse dinheiro pra filmar os negros pulando? Aí acabou o seguinte, que ele se encantou com o carnaval e tal. E enquanto ele estava no Rio filmando o carnaval, estavam pressionando lá nos Estados Unidos para finalizar o Soberba e lançar ele, botar no ar, né? Aí a montagem do filme acabou que decepou o filme, né? 45 minutos do filme foram para o espaço. O Soberba tá nessa coleção aqui que eu comprei agora. Aliás, uma excelente coleção, né? O Juca viu todos de novo, né? É interessante assistir essa coleção, não só pelos filmes, que já é uma grande pedida, mas pelos extras. Tem entrevistas com o Wells aqui, tem 2 ou 3 entrevistas com ele, que ele esclarece muita coisa, né? Que tem muita coisa que virou lenda também na vida do Wells. Uma delas é essa história de que ele se tornou diretor que não acabava filmes e que fazia filmes que só davam prejuízo, né? É muito pelo que deu pra entender também, porque ele queria o filme que ele queria, não é? Exatamente. Não vou deixar os caras montar em mim, né? Aí que tá a genialidade do Wells, né? Os filmes que ele dirigiu foram os filmes que ele quis dirigir. Não foi o filme que a produtora, que o cara que vai botar o dinheiro, que não sei quem quis. Foi o filme que ele fez. Só que o Soberba acabou o seguinte, o cara era para vir pro Brasil com o filme, com as latas dos filmes e a tal de moviola, não sei como é que é o negócio lá, para ele fazer a montagem final do filme. Só que em função da guerra, que os Estados Unidos estavam começando a entrar na guerra, o cara não pôde viajar. Então eles fizeram a montagem final do filme por telefone. O Wells ligava pro cara lá, só que o cara lá se fazia de salame ou não atendia, anotava as coisas que o Wells, quando atendia, anotava o que o Wells queria, mas não botava. Tanto é que quem assistiu o filme vê que o filme vai numa sequência até um certo ponto e de repente muda. Um filme que era para ter, certamente era para ter, quem assistiu o Soberba vai ver, era para ter um final
triste ou condizente com a história que vinha até ali, acaba que tem um final feliz. Sabe que eu falei contigo hoje que o Orson Welles não chega muita coisa pra nós. O jogo falou, tem um monte de filme. Eu fui pesquisar hoje, eu tenho pouco filme. Realmente eu tenho pouco, mas não tenho muitos que eu não tenho, né? E já como nós chegamos nos anos 40 tem um outro diretor, que nós não vamos falar muito dele hoje, mas que se destacou. Que aqui é um filme com ele, que é O Sabotador. E um grande ganhador do Oscar. Tava falando do Hitchcock. Isso, eu ia chegar lá. Que é o Rebecca, tá? Muita gente não sabe que é do Hitchcock. Esse filme aqui que ganhou muitos Oscars, né? Eu vou mentir pra vocês aqui, não sei quanto certo, mas eu acho que foi 8 Oscars, tá? E esse é o início dos anos 40, quando o Orson veio com esse grande filme, né? E veio outros na sequência muito grande. O melhor filme do Chaplin, na minha opinião, junto com os Tempos Modernos, né? Que ele se rendeu a falar no filme, botar um filme falado, que ele não queria, e ele fez uma obra-prima, né? Que é O Grande Ditador. Começou os musicais, eu separei aqui um menos conhecido, Desfile de Páscoa, né? Os musicais, o auge vai chegar ali na frente que nós vamos falar depois. Outro filme maravilhoso dessa época, Casablanca. Bah, esse é espetacular. Isso. Outro filme, que daí é um cinema que surgiu muito nessa época, aqui eu tenho pouco aqui na loja também, mas que fez muito sucesso, é o Cinema Noir. Eu separei o Falcão Maltês e mais uma coleção aqui que eu separei, que é com 6 filmes que eu comprei essa semana. E vai vir mais, né? Vai vir mais. Esse aí eu vou continuar a coleção, que eu gostei muito. Justamente por não conhecer e ver que tem coisa boa que a gente não conhece, né? Eu trabalho há 20 anos no locador e não conheço praticamente nada ainda. Conheço... Esse Falcão Maltês é do John Huston, que é o diretor. Ele era muito amigo do Orson Welles. Isso. Inclusive eles trocavam figurinhas. O Orson Welles, por exemplo, foi ator no filme dirigido pelo Huston, que é outro clássico do cinema, o Moby Dick. Isso, eu até separei ali. Que eu até pedi pro irmão, onde é que tá o Orson Welles nesse filme? Que eu assisti 2 vezes, hoje eu não vi o Orson Welles. Daí ele foi me falar que é o padre no início, depois, puta merda. Nesse filme aqui, quando o Capitão Ahab resolve ir pro mar de novo para caçar a baleia que tinha decepado uma perna dele, que é a Moby Dick, os marinheiros estão tudo assustados, ninguém quer ir porque eles conhecem o perigo de ir atrás dessa baleia. Aí esse padre, que é o Orson Welles que faz o padre, vai fazer um sermão de incentivo para os caras ir abençoados pro mar. Ele participa, a participação dele é pequena no filme, não sei se dá 5 minutos, talvez, um pouco mais, um pouco menos, mas é sensacional. Ele rouba a cena do filme. Outro que se destaca nessa época, dos anos 40, é o Franz Capra, né, que tem A Felicidade Não Se Compra, que eu amo aquele filme, né, e a Disney continua, e a Disney continua a crescer. A Disney, se tu olhar o histórico, é impressionante, ela começa lá com a Branca de Neve e ela vai. Ela chegou com Fantasia, que é fantástico, Dumbo, Bambi e ainda o Peter Pan. É um atrás do outro, assim, né? Quer dizer, o Peter Pan eu acho que é um depois. Eu falei de cabeça que eu posso ter falado bobagem, mas... Se não é 40, é 50. A Disney mereceria uma live só deles, né? Sim, a Disney nós vamos... Só estamos introduzindo, porque a Disney tem muita coisa. E daí nós estamos já acabando os anos 40. Tá, mas antes de acabar os anos 40, nós temos que voltar para 42, com o Welles ainda aqui no Brasil. Ele estava filmando o carnaval no Rio e vê aquela história dos jangadeiros. Teve 4 jangadeiros que saíram do Ceará e vieram até o Rio. 2.600 quilômetros eles fizeram, com uma jangada pelo mar. Porque eles queriam reivindicar alguns benefícios, alguma coisa para os pescadores lá, os jangadeiros, que eram pescadores lá do Ceará, e não eram cidadãos. Getúlio Vargas recebe eles, teve grande repercussão na imprensa, prometeu isso, prometeu aquilo, os caras nunca ganharam os benefícios prometidos. Mas aí o Welles se encantou pela história dos jangadeiros, pela coragem acima de tudo, e foi filmar os jangadeiros. Esse filme ficou perdido durante anos e anos e anos, até que um dia alguém encontrou num lugar lá as latas dos filmes ainda não revelados. Quando revelaram, os caras se admiraram da grandiosidade que o Welles tinha filmado. Eu tive a graça de assistir, que está nesse box aqui. E eu não assisti. Se chama Tudo é Verdade. Na verdade, Tudo é Verdade era para ser... Na verdade, Tudo é Verdade é bom, né? Isso. Era para ser um documentário com 4 filmes. Um se passava no México, inclusive aqui tem algumas cenas disso aí, mas foi interrompido no meio das filmagens do México quando ele se tocou para o Brasil. Esse filme do México mostraria, e mostra alguma coisa que dá para ver, um pouco material que tem, a relação de um boizinho, um terneiro, com um menino. É muito bonito assim, pelo que se vê. Só que ficou inacabado.
outro filme, outra história dessa Tudo é Verdade seria a história dos Jangadeiros e o Carnaval, e a outra história agora me foge, não sei dizer qual era. Só que aí esse filme acabou que nunca foi acabado, né? Em 1985, o Prina me apontando para olhar para a câmera. Estou olhando para ele, que é um rapaz bem apessoado, assim, de máscara. Hein? Não, também que tá de máscara, né? Resumindo, o Tudo é Verdade nunca foi acabado. Aí quando descobriram que foram revelar os filmes, que perceberam que tinha uma coisa grandiosa ali que o Elcio tinha filmado, olha, quem assistir isso aqui tenho certeza que vai se emocionar com a emoção, o que ele captou naqueles rostos daquele pessoal lá do Ceará. Vale a pena assistir esse bloco só por causa disso. Mas aí o Elcio ficou estigmatizado como um diretor maldito nos Estados Unidos e nunca mais conseguiu filmar nos Estados Unidos. Ele só voltou a filmar lá, dirigir um filme nos Estados Unidos, foi em 1900 e Chapa, quando ele fez o Tudo é Maldade. Eu não lembro mais o ano agora. Eu não vou achar, isso aí eu vejo contigo. É o seguinte, os produtores que estavam produzindo o filme tinham contatado ele para ele participar no filme como ator. E os produtores queriam também o Charlton Heston no filme, que na época ele era um bambambam, né? Sempre foi. Era um astro, mas era um cara que estava por cima da carne seca. Quando o cara ligou para o Charlton Heston para dizer, olha, vamos filmar, tem o Orson Welles junto, o Charlton Heston entendeu que o Orson Welles iria dirigir o filme. E aí botou essa condição, disse, não, eu só vou se o Welles dirigir. Aí acabaram que deram a direção do Tudo é Maldade para ele também. Que é muito bom. Ele dirige e faz o papel de um delegado corrupto. O filme se passa na fronteira Estados Unidos e México. Aliás, tem um plano sequência inicial. Marca Maldade esse, né? Justo, tá aqui ele, ó. Isso eu vi, dos poucos que eu vi. Esse filme é muito bom. O Welles já tá grandão, gordo. Ele teve uma época que ele chegou a pesar 180 quilos. Ele era um homem alto, quase 1,90 m. E engordou, ficou grandão, né? E aqui ele faz um delegado corrupto. É sensacional o papel dele aqui. E acabou que, sem poder filmar nos Estados Unidos, ele foi para a Europa, né? Fez alguns filmes, fez na França, fez na Espanha, na Itália. Aliás, eu procurando me informar mais um pouco sobre o Welles, no YouTube encontrei um filme que ele fez em 62, é o Falstaff, que é um personagem do Shakespeare, que aparece em várias obras do Shakespeare. É um cara já meio velho, um bonachão, um beberrão, assim, um cara bem gaudério, se fosse gaúcho aquele. E nesse filme que eu achei, tá na íntegra, tem no YouTube, é só procurar que encontra, tá na íntegra e com a fala toda em italiano. Eu achei uma maravilha, uma delícia. O Marcos fez uma pergunta. Qual é, Marcos? Nós ia falar lá na frente, mas já vamos falar agora, o Ribeiro. É? Que ele quer saber qual é o filme que foi acabado e ele já morto. Ele já tinha morrido. Tem mais de um. Ah, tem mais de um, Marcos. Eu achei que era um só também, Marcos. Mas daqui às 9h30 vai começar um outro filme que vai morrer uns vermelhos. O pobre do Marcos. Quis mexer com quem tava quieto, né? Já a Priscila quer um vinho. Entre 1957 e 1969, o Orson Welles filmou Dom Quixote, que tem, entre alguns dos atores que estão no elenco, é o John Huston, que eu falei antes que eles trocavam figurinha. Esse filme nunca foi acabado, nunca. O Welles morreu em 85, só foram acabar esse filme em 92. Não sei onde é que encontraram, estava perdido também. Fizeram a montagem final e lançaram. E agora em 2018 lançaram um outro filme dele que nunca tinha sido acabado, que é O Outro Lado do Vento. Um filme também que certamente faltaria alguma coisa para ele ficar completo, né? Mas o Welles teve essas coisas aí, 3 filmes perdidos, né? Então, na verdade, depois que ele morreu, foram lançados 3 filmes que ele fez. E obras geniais, né? Então tá, daí nós estávamos falando do Welles, voltando um pouco para a Era de Ouro, chegamos nos anos 50 já, né? Que daí começa o auge dos musicais. Eu gosto muito de falar de um filme especial, que é o Cantando na Chuva, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para falar para você. Sim, enquanto isso ele canta, hein? O Cantando na Chuva, né? Que eu gosto, porque ele fala... Muito bom, tem o Fred Astaire, né, ou não? É com o Gene, o Grace. E eu gosto muito desse filme porque ele mostra... Tem um filme até novo que fala parecido, que é O Artista. Ele mostra o fim do cinema mudo, né? A dificuldade dos artistas para se adaptar, a dificuldade dos atores também, né? Do estúdio também, para botar o som e tudo. Então é um filme fantástico, não é só um musical.
E daí vou falar de vários filmes, sem entrar muito no assunto, né? Que fizeram sucesso, né? O Janela Indiscreta, que daí aparece pro cinema a Grace Kelly, uma das 3 maiores da época, eu acho. Nós temos aqui A Cruz à Beira do Abismo e o Bonequinha de Janela Luxo. Indiscreta é um dos top, hein? Quem não viu ainda, muito bom. por favor, assista esse filme. Bonequinha de Luxo, né, também, que daí apresenta muito um dos símbolos também da mulher da época, que é a Andrew Hepburn. Que dificuldade para falar esse nome, né, gente? Andrew Hepburn. Isso. Uma das mulheres mais bonitas dos tempos também, aparece pro cinema, Marilyn Monroe, né? Então isso é tudo nos anos 50, né? E quando começa a aparecer também essa figura feminina. Anos 50, né? Anos 50. E só descobriram agora, muito tempo depois dela morrer, que na verdade boa parte daqueles deslumbrantes seios dela era silicone, né? Já existia nos anos 50. Já existia nos anos 50, né? E daí eu separei outros filmes, separei um filme ganhador do Oscar, muito contestado na época, né? O maior espetáculo, porque ele ganhou de um outro filme, eu acho que foi até dos 10 Mandamentos que ele ganhou de melhor filme, se eu não me engano. Esse que é do circo? Isso, ele foi Charlton contestado, Heston? e ele foi contestado porque ele ganhou de melhor filme, enquanto que o outro era o maior, mas eu acho que é o 10 Mandamentos. Surge pro cinema outros grandes astros, né? James Dean. Eu separei aqui o filme que acabou virando uma tragédia pessoal, porque a vida dele morreu do mesmo jeito, quase. Juventude Transviada. E separei um dos filmes que eu acho um dos melhores de todos os tempos, Assim Caminha a Humanidade, pra não perder tempo. Outro ator que desponta na época, Marlon Brando. A Humanidade é com James Dean. James Dean. Ele tá muito bem nesse filme, ele tá bem demais. Hudson, Elizabeth Taylor, nossa. Elenco, Elizabeth é outra que começa a despontar, que ela vai fazer sucesso na próxima década, né, com Cleópatra ali, ela vai ser o auge dela na próxima década. Separei um faroeste que não podia faltar, com a Grace Kelly também, né, Matar ou Morrer, fantástico. Esse filme é sensacional. Outro musical, Sensacional. Sete Noivas para Sete Irmãos, Esse eu não vi. é fantástico, tem uma cena fantástica que eles dançando, eles constroem um celeiro, né, toda a turma dançando, né. São 7 irmãos, um é casado e eles resolvem sequestrar 6 mulheres para casar com os outros 6 irmãos que não estão casados ainda, né? Bem simples a história. Há Um Passo da Eternidade, também um dos maiores ganhadores do Oscar, que mostra o atentado a Pearl Harbor. Vamos rapidinho aqui, vamos voltar para Orson Welles. Outro faroeste, né? Começa o Inferno. Separei mais um do Francis Capra, né? Meu amigo Harvey, o amigo imaginário dele, é bem diferente esse filme pra época. A Malvada também, fantástico esse filme, que é a Malvada, que tu acha que a Malvada não é a Malvada. Essa é com a Bette Davis? Isso. Continua Saga do Hitchcock, ele sai lá dos anos 40. Tá mostrando aí? Tô mostrando um corpo que cai, Bah. tá? Continua a saga dele, ele continua numa crescente, ele faz o Rebecca, ele continua. O Hitchcock é um cara que ele surge e vai, né? Não tem. Separei um dos maiores filmes de todos os tempos, né? Sem dúvida, Ben-Hur, com certeza. O de 58 ou o de agora? De 58, junto tem a versão de 23, mas é fantástico. E continua a Ascensão, Também é com o Charlton Heston. também com o Charlton Heston. Ele é o cara da época, né? Fez aqui os 10 Mandamentos, né? Fez o do circo, que nós falamos antes, né? E a Ascensão da Disney que continua. Alice, País das Maravilhas, Cinderela, parece que foi onde foi feito esse filme, né? Anos 50, impressionante. E a Bela Adormecida, tá? Isso é uma introdução rápida do que aconteceu nos anos 50. E voltamos agora para o Orson Welles, o que ele estava fazendo nessa época, né? Voltando pro Orson Welles, qual é os anos? Anos 50. Anos 50. Igual que já falamos do Orson Welles nos anos 50. Falamos alguma coisa mas dele. tudo bem, não tem problema. A gente volta pro... Eu tinha aqui... Nós não falamos um filme dele de 48 que eu amei. É o Estranho? Não, A Dama de Xangai. Ah, sensacional, tá no Tá box. no box. Esse eu assisti. Bom, Pois, né? O final surpreende. Tu não te surpreendeu o final do filme? Eu achei fantástico que ele usa os espelhos, né? Pra ver onde que tá o assassino e conversar, né? E a mulher que atrai lá. A cena dos espelhos é uma fábula. É fantástico a cena. A cena é fantástica. Realmente é um filme que tu assiste hoje, tu acha que ele não é tão antigo, né? Tu juraria que fosse anos 60. Tu desconfia por causa que ele é preto e branco só. É de 47 esse filme, na verdade. Foi filmado em 47 e lançado em 48. Isso aí. E aí em 48 ele filma... Ele era fissurado em Shakespeare. Além de ensinar no teatro com elenco negro, depois ele fez o filme. Em 48 ele filmou Macbeth. Em 52, logo depois ele filmou Otelo. Outra obra do homem, né? Em 55 ele fez Esse é Orson Welles.
não tenho maiores informações sobre esse filme. A Marca da Maldade é de 58 e depois ele fez o Processo, que tá nesse box aí também. O Processo é um filme denso e hoje, ele chega a enervar, gente. Hoje eu fui ler sobre pessoas que gostam do Orson Welles, eles acharam, muitos acham esse o melhor filme dele. Eu não consegui gostar muito, eu achei difícil. O Anthony Hopkins... Fiquei boiando o filme todo. O Anthony Hopkins, pra mim, ele tá melhor aqui do que na Psicose do Hitchcock. O Anthony Perkins. Anthony Perkins, não o Anthony Hopkins. Tá, aí em 60... Aí o homem teve que ir pra Europa, né? Isso. Os franceses adoravam ele, porque o Cidadão Kane, em 41, teve aquela encrenca lá, que todo mundo considerou, a crítica adorou, o público não foi ver, e o filme deu prejuízo. Só que em 50, não lembro exatamente o ano, mas na metade dos anos 50, um pouco adiante, o filme estourou na França. Foi lançado lá e os franceses simplesmente caíram o queixo, né? Eles gostaram. Se deram conta que realmente era uma obra-prima. Aí o filme volta, Tony Wells consegue produtores que acreditam nele, ele voltou a filmar. A maioria dos filmes dele não são feitos nos Estados Unidos. Mas tem um outro lado da história do Wells aí, que ele era um ator muito diferente, assim. Ele é um cara que encarnava... Bom, ele era ator no teatro e no rádio, né? Então imagina no cinema. E ele não acreditavam nele para ele dirigir e também não tinha quem fosse investir nas ideias dele, e ele não abria a mão de filmar o que ele queria, ele trabalhava de ator. Ele trabalhou em mais de 120, 130 filmes como ator, para arrumar grana, em algumas épocas até para sobreviver, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro para viver, né? Em outras épocas ele ganhava uma graninha a mais, às vezes filmava mais de um filme ao mesmo tempo, e para ter uma graninha, né? E assim ele conseguiu fazer alguns filmes. O Márcio pediu que ano foi filmado A Passo da Eternidade, foi em 53 que ele ganhou os Oscars, né? 8 Oscars. Tem a cena famosa do filme, que é quando vem a onda, eles estão ali os dois namorando, né? Vários filmes, né? Que nem o Gris no Templo da Brilhantina usa a mesma cena, e tem uma comédia brilhante que também usa essa cena, que é Apertem os cintos, o piloto sumiu. Vocês têm que assistir, mas nós não vamos chegar até lá, tá? Shrek 2 também, né? Mas não vamos chegar até lá, né, gente? Nós vamos chegar até os anos 60 só, tá? Podemos falar do Wells ainda? Pode. Tem umas histórias de bastidor dele muito interessante. Aliás, eu li a biografia dele. Ele morreu em 85 e em 87 lançaram a biografia escrita pela Barbara Reming. Ela fez biografias também da Rita Hayworth, da Marilyn Monroe, do John Fitzgerald Kennedy, do Winston Churchill e da Jacqueline Kennedy Onassis. Quer dizer, a mulher tem bala na agulha. E essa biografia do Orson Welles é genial porque mostra um outro lado dele que às vezes a gente não fica sabendo, né? Por exemplo, falei antes, ele era um cara alto, quando novo era um rapaz muito bonito, e a mulherada simplesmente caía por ele. O ambiente que ele estivesse, é o que conta a biografia ali, com testemunhas de várias pessoas que conviveram com ele. O ambiente que estava o Wells, a mulher mais bonita ia acabar com ele. Ao natural, ele não fazia força nenhuma. Aí na Itália, filmando na Itália, as mulheres mais bonitas do elenco e da produção acabaram que, em questão de um mês, dois que durou a filmagem, ele papou todas, né? E tinha uma atriz muito feia no filme que nem olhava para ele. E ele embestou aqui. Essa história é boa. Ele embestou e disse, mas vem cá, as mulheres mais bonitas estão aí, estão aqui brigando para ficar comigo. E essa aí, o que tem que não quer? Para ele se tornou uma questão de honra, digamos assim. Ele acabou noivando com a mulher para conseguir o que ele queria. Depois que conseguiu, obviamente, largou a mulher. Esse é o Orson Welles. Além de gênio, também atendia a mulherada como ninguém. Então, daí chegando nos anos 60, o cinema tava cheio da grana, né? Começou as maiores produções. Não vou falar desse filme aqui, Era Uma Vez no Oeste, tá? Não vou falar, o Brina me proibiu, então vamos falar de outro faroeste. Bravura Indômita, maravilhoso. E uma das maiores produções de todos os tempos, que também foi um dos maiores fracassos de todos os tempos. Qual? Cleópatra. Que na época foi gasto 44 milhões, se não me engano. É muito bom o filme. E que hoje seria em torno de 330 milhões, um orçamento para fazer Os Vingadores. Que é um filme que hoje é fora da curva, Os Vingadores, tá? E grandes filmes também surgiram nessa época. Doutor Zhivago. Eu separei aqui um filme maravilhoso dessa época também,
um dos 5 melhores de todos os tempos, sem dúvida, pra mim. O Sol é para Todos. Fantástico, fantástico. É aquele com... Dizem que o livro é maravilhoso, tá? Com o Gregory Peck? Isso. Muito bom. Tem outros livros dessa mesma escritora também, mas eu tenho aquele que é sobre homens errados, acho que é, né? Que eu não tenho, né? Um tema parecido que eu não falei antes seria Como Era Verde Meu Vale também, que mostra essa dificuldade, que é fantástico. Separei um dos melhores atores, melhor que o Denzel Washington, gente, tá? Separei um filme dele, não o mais famoso, né? Adivinha Quem Veio para Jantar, com o Sidney Poitier, tá? Orson Welles? Não, do Denzel Washington, falou? Não, melhor que o Denzel Washington, Sidney Poitier. É bom demais esse ator. Ele levantava bandeiras fantásticas. Assisti esse aqui, assisti Eu O diria, Sol eu diria Voltará a que, Brilhar eu diria esse que dia o de Denzel novo. Washington bebeu na fonte do Poitier. Eu acho. Eles têm uma fisionomia, assim, o jeito de falar, tudo muito parecido. Por isso que eu comparei com o Denzel Washington, né? Tem uma curiosidade, quando o Poitier ganhou o Oscar honorário, né, pela carreira dele, foi o mesmo ano que o Washington ganhou de melhor ator, né, pela primeira vez pelo dia de treinamento. É, o dia de treinamento. Oscar, Eles fizeram uma homenagem até, né, do foi Poitier. aquele lá que ganhou a Halle Berry. Porque ele nunca ganhou, né? O Washington- Poitier nunca ganhou. Não, eu acho que o Poitier já ganhou um Oscar. Mas coadjuvante. É. Coadjuvante. Um dos filmes mais lindos de todos os tempos também, já tá nos anos Lawrence da 60. Arábia. Lawrence da Arábia. Eu sempre falo que esse filme deveria ser relançado no cinema Genial. para poder ver em tela grande, porque ele é muita paisagem, é uma coisa assim que só o Senhor dos Anéis pode ser comparado igual, na minha opinião. Mais um faroeste, sempre tem um faroestezinho no meio. O Homem que Matou o Fascino, né? Boa. Nós falamos pouco do John Wayne, né? Mostrei outros 2 filmes do John Wayne, mas o John Wayne também tem uma saga de filme nessa época, né? E o pessoal acha ele canastrão, acha que ele é um Steven Seagal da época e não tem nada a ver, né? Ele pode ter um pouco de canastrão, né? Aquele cara grandão, mas ele tem uns filmes que são fantásticos. Não, muito bom. Mas nesse filme, pra mim, que se destaca mais é o James Stewart. É que o James Stewart tá em alta em tudo. Ele faz faroeste, ele tá em alta, ele faz o filme de Hitchcock, ele tá em alta, ele vai ver romance, ele tá em alta, né? Eu assisti, eu acho que a Felicidade Não Se Compra com ele também, né? É. Com o Francis Capra, que eu amo, né? Não lembrava se era com ele, mas... Daí, finalzinho já, eu botei 2001 para você lembrar que o Kubrick estava na área, né? Que é quando ele vai, né? Eu não gosto do Kubrick, muito, né? Ele adora, então eu botei o Kubrick na área, né? Separei um de guerra, que a gente não falou de filmes de guerra, e Hollywood fez muito filme grande de guerra, tá? Então eu separei pra mim Qual é que tu botou? o mais longo dos dias. Mas eu poderia botar aí também Born to Kill, como é que é? Nascido para Matar, que é do Kubrick. E eu, Nascido pra Matar, eu não tava com ele aqui, por isso que eu não coloquei. O do Kubrick que eu ia botar, na verdade, não Não é é da 2001, mesma que eu não época, gosto, né? era o Nascido pra Matar. Só que é anos 80 já, né? É. É 70, ou é 70? 70 Acho que é aí. final dos anos 70. E separei um filme que... O filme em si não é grandes coisas, tá? Mas eu queria falar para introduzir outra coisa, outros testes do cinema, né? Pois o cinema tem o cinema lá atrás Technicolor, que ajudou muito o cinema, e eles fizeram vários testes durante os anos de outros tipos de cinema. Certo. O Juca falou outro dia uma curiosidade muito legal que eu não conhecia, que era do filme Terremoto. Uhum. Que eles botavam O Surround. um surround que fazia que parecia que tremia. As pessoas que estavam no filme Parecia ficavam- não, tremia. Tremia. Eu tava assistindo no Cine Ópera em Caxias, cinema imenso para mais de 1000 pessoas, tava lotadinho. E quando ligaram aquele som que começou o terremoto a cair os prédios em Los Angeles lá, eu me agarrei na cadeira aqui, ó. E teve gente que cascou fora, né? Dava um efeito legal. E daí eu queria falar de outro filme dessa época, né? Uma outra coisa que tentaram nessa época, que é o Cinerama. Que, pelo que eu sei, teve um em Porto Alegre, tá? Eu não cheguei a conhecer. O Cinerama hoje, para quem conhece um IMAX, é o mais próximo seria uma coisa dessa, que é uma tela que vem mais para fora. Só que ela vinha bem para fora, eu não sei quantos metros, assim, certo, mas ela vinha até 1/3 do cinema, eu acho, né? Dá a sensação de 3D. Isso, ele veio tudo ao redor. O Cinerama, ele era 3 projetor, um na frente, 2 laterais projetando. Então o filme você passa na tela principal, mas tu enchia o teu campo de visão. Então tu entrava no filme. É que nem hoje tu assistia um filme VR, né? Um jogo VR que tu entra no cinema, tu entra dentro da cena. Então é um teste que não deu certo. E esse filme que tu assiste hoje em dia é estranho tu assistir. E tu tá assistindo ele, parece que tu tá vendo uma câmera olho de peixe. Não sei se vocês conhecem as câmeras. Distorce as laterais. Ele conhece, trabalha com câmera, né? Mas quem tá em casa, provavelmente que nem eu não conhecia isso aí, até uns anos atrás. Ela distorce, né? Ela fica tipo uma bolha, né? E a impressão de tu dar assistindo esse filme aqui, que ela foi gravada com olho de peixe. Tem a cena principal e as cenas ao redor vão correndo. Porque tu não tem mais esse tipo de projeção, né? Então esses são os detalhes e chegamos nos anos 60. Estamos chegando no fim, Juca. 39 minutos já, tu queria 35 no máximo. Isso. Peraí, cadê a máscara? Vamos pros extras agora.
Então tá. Já falamos tudo do Orson Welles, será? Não, e o Orson Welles é o seguinte, ó. Tu não falou do Ideal ali. Do Ardil 22. Ardil 22, The Guerra. É, um belo filme. Ele é roteirista, né? E é bem... e atua E também. atua também, mas é roteirista, se eu não me engano. Mas na verdade ele ironiza, né? Eu queria falar de 2 filmes, já que o Juca não comentou neles, do Orson Welles, A Bíblia. que é a Bíblia, que ele faz parte do roteiro. Eu fui ver, não estava aqui nos créditos, né? Mas eu fui pesquisar e ele era um dos roteiristas. Eles só não creditaram ele junto no filme, mas nos extras finais eu olhei e tava lá ele. E esse aqui, que ele é um narrador. Esse filme é O muito Rei bom. dos Reis. O Rei dos Reis, história de Jesus, né? Fantástico esse filme, foi menos conhecido desses bíblicos, né? Mas ele é muito bom e ele é o narrador da história, né? Porque tanto esse quanto a Bíblia tem bastante partes narradas, né? Então ele é o narrador da história. Aliás, quase todos os filmes do Wells ele narra, né? Isso. Tem um narrador, tem alguém que narra para introduzir, ou às vezes até para dar um corte no filme e tal, para situar o espectador. E o Wells, além de tudo que a gente já falou dele, ele tinha uma voz muito boa e sabia usar. Ele tinha uma voz forte, tão forte, Forte, exatamente. que tem um desenho do Transformers, não o filme do Transformers, do Michael Bay, que eles chamaram ele para dublar um dos personagens. Aham. Nos anos 90, se eu não me engano, tá? Mas então não sei como é que Foi, fizeram. não, 80. 89, não, 87 ele faleceu. 85. É o penúltimo trabalho dele. Então é 84. Eu pensei em 94, né? Memórias póstumas de Orson Welles. Vai saber, o homem de repente voltou para falar. É. Ele tinha um vozeirão e outra, ele sabia, conforme o personagem, ele fazia a voz diferente. Tanto é que lá na Guerra dos Mundos, o programa de rádio que abalou os States lá, ele na verdade ele fez a voz de 6 personagens diferentes. Ele fazia o repórter que estava lá vendo os marcianos chegar, ele entrevistou o xerife da área lá, onde caiu a aeronave, ele entrevistou uma mulher que estava morrendo de medo, ele fez a voz, inclusive da mulher, ele fez a voz. Então, o Wells era genial. Então tá, gente. Eu espero que tenham gostado. O Prina falou que não tava de novo boa imagem. Eu melhorei a internet, mas parece que de noite essa encrenca não funciona direito. né? Mas Então, comigo na infelizmente, parada vai ser difícil ter imagem boa. Né? É. Talvez ajuda nós também essa imagem distorcendo, né? Dá uma mão. Peço desculpa por isso, eu tentei melhorar o máximo possível, tentei deixar o mais próximo possível para o som ficar bom. Os erros que nós vamos falar aqui eu vou pedir desculpa na próxima, eu não pedi da última live, porque não tinha muito, não ia ter que fazer uma live pedindo desculpa, então... Hoje eu acho que vai ter menos. Às vezes o lance do ao vivo é legal por causa disso, né? Porque A gente tenta falar o que a gente sabe mesmo. permite o erro e Isso. pior que às vezes o cara nem se toca do erro, né? Para corrigir, porque o legal do ao vivo é que permite o erro, mas também permite que tu improvise, né? Justamente para corrigir o erro. Eu até não respondi, tem várias mensagens que eu não respondi, porque eu desliguei meu Wi-Fi para ver se fica um pouco melhor a internet ali, né? Mas esperamos que tenham gostado, tá, galera? Tchau. Até mais. Esqueci de falar que eu também fiz rádio. Já não tá mais no ar, né? Tá no ar aí. Só um pouco.